Fala pessoal, vídeo novo aqui no canal, dessa vez um formato um pouco diferente. Eu vou fazer um react de um vídeo que eu vi no YouTube, eu ainda não assisti, vou assistir junto com vocês. E eu acho que deve ser um tema legal, envolve crânio, envolve neurologia, neurocirurgia. Então vamos ver como é que é, mas antes eu só queria pedir para você se inscrever no meu canal do YouTube. A gente está com 13.500 inscritos, então vamos tentar chegar nos 14 mil, depois nos 15 mil. E cada inscrito é importante, então se você puder se inscrever e dar o joinha para esse vídeo chegar em mais pessoas, vai ser muito legal, beleza? Como alguém com um exame de imagem desses, um traumatismo craniano gravíssimo, evoluiu assim? E a sua palavra de hoje? Fala aí, menino. Entre a primeira tomografia e a pose para fotos, se passaram 96 dias. É um paciente jovem, paciente atleta. É de Pedro Severino. Uma coisa interessante, assim, só lembrando de neuroanatomia, é que a gente tem duas áreas importantes no cérebro, que é a área de Broca e a área de Wernicke. Uma é responsável pela fala e outra pela compreensão. E a gente vê que ele está com dificuldade em relação à fala, né, a coordenação da fala, mas que ele consegue falar. Então, teve um certo prejuízo, talvez, às vezes, um nervo ali da fala, mas ele consegue falar mesmo assim, e consegue entender e interpretar o que as pessoas estão perguntando para ele. Então, bem legal esse ponto também. Pisa número 100. Pedro Severino, 19 anos. Escolheu o mesmo caminho do pai, o ex-atacante da seleção olímpica Lucas Severino, e tinha se destacado como atacante do Botafogo de Ribeirão Preto. Ô, Pedro, vai marcar o golaço! Tanto que dia 4 de março era uma data importante para ele. Pedro ia para o primeiro treino em equipe na base do Bragantino, clube com quem havia assinado o contrato de empréstimo no início do ano. O colega de time, Pedro Castro, foi junto. Um motorista levou os dois, mas o carro entrou na traseira de um caminhão. Foi na rodovia Anhanguera, altura da cidade de Americana, no interior de São Paulo. O motorista disse em depoimento que dormiu ao volante. O teste do bafômetro deu negativo. Pedro Castro teve ferimentos leves, o motorista também. Pedro Severino sofreu o maior impacto. Temos aí entre 30% a 70% de mortalidade em casos de traumatismo grave, né, como aconteceu com o Pedro. Pedro foi encaminhado para o Hospital Municipal de Americana. Lá, os médicos começaram os testes para identificar morte cerebral. Em que situação esse protocolo ele começa a ser colocado em prática? Normalmente, quando a gente vê que é um trauma grave e que o paciente não reage. Tosse, por exemplo, mexe no tubo, tossiu, interrompe o protocolo de trauma porque não é morte cefálica. Interromperam imediatamente. Outro ponto que é bem legal de lembrar é a relação do bulbo raquidiano. O bulbo raquidiano ele é bem importante para controlar a respiração e controlar outras partes vitais involuntárias. Então, o bulbo é um centro assim, muito importante, até ele é centro do vômito também. Ele tem o nervo vago, ele se conecta com o sistema digestório e, consequentemente, quando a pessoa vem a vomitar, tem essa relação com o bulbo raquidiano. Então, é uma área de extrema importância. E quando há uma lesão no nervo vago, quer dizer, quando há uma lesão no bulbo raquidiano, provavelmente essa pessoa vai ter morte cerebral. Por quê? Porque ela não vai conseguir respirar sozinha, não vai conseguir ter uma série de comportamentos que ela teria caso o bulbo estivesse intacto. Em nenhum momento Pedro teve constatada morte encefálica. 2 dias depois, Pedro foi transferido de Americana para este hospital particular em Ribeirão Preto, onde a família dele mora. Essa é uma reconstrução 3D de uma tomografia, tá? Cada traço desse é uma fratura. Em volta dos olhos, na base do nariz. Então toda essa região aqui dele foi afetada, né? Foi afetada. Pelo impacto. Sim. Foram 4 cirurgias, uma delas para reconstruir a caixa craniana. Colocamos essa prótese contornando, fazendo o papel de osso. Que material é esse? É um cimento ósseo e ele é fixado com essas plaquinhas que são em titânio.
O impacto da batida havia afetado as conexões cerebrais, mas, aos poucos, Pedro reagia. Foi mais ou menos com 2 semanas de internação, eu estava com ele no quarto e eu peguei na mão do Pedro. Pedro, se você entendeu o que eu estou te dizendo, aperte a minha mão. Que ele apertou com a mão direita a minha mão. A primeira palavra que ele falou foi mãe. Eu dei a dica pro pai do pai comprar um caderninho, dar uma caneta para ele começar a escrever. Obrigado, ele escreveu. Depois de 80 dias de internação, Pedro acenou para um grupo que rezava por ele no hospital. Você ficava surpresa com a evolução dele? Sim, muito rápido. Ele enxerga, reconhece as pessoas e até joga videogame. Mas onde que você tem que correr? Fantástico. A equipe de fisioterapia teve uma ideia e estava tudo muito no universo do Pedro. Improvisaram uma trave, pegaram uma bola, trouxeram aqui pro quarto, entregaram tudo para ele para ver no que isso ia dar. E deu gol. A gente não pode afirmar o quão ele vai recuperar a sua autonomia, o quão ele vai ser uma pessoa próxima do normal que ele tinha antes do acidente. As limitações melhoram até 2 anos do trauma. Pelo menos 2 anos para a gente aguardar e ver o que vai acontecer. Você quer falar, Pedrão? Vai falar alguma coisa? Um obrigado para todo mundo? No dia da alta, Pedro agradeceu todos que cuidaram dele nesses 3 meses. Foi para casa junto com os pais. Pedro não precisa mais de sonda para se alimentar. Em casa, continua fisioterapia para reabilitação motora. Ele está sendo acompanhado por fonoaudiólogos, enfermeiros e faz terapia ocupacional. Vai mandar um joinha ou não? Pedro amigo, ele provou que não pode ser subestimado. Foi difícil, mas você tá vencendo. Vamos continuar, né? Então, bem legal assistir esse vídeo, bem legal lembrar de certas coisas de neuroanatomia, principalmente, e ver como tanta coisa que a gente acha que é simples, na verdade é tão complexa. Então a gente tem a questão ali, por exemplo, da área de Wernicke e Broca, que são muito importantes para a fala, para a audição, mas também você tem outros nervos que vão servir para abrir e fechar a boca, você tem os músculos para abrir e fechar a boca de fato, porque eles que vão ser responsáveis pela abertura e fechamento, o nervo vai enviar o comando para isso. Você tem também a questão do bulbo, você tem outras questões envolvendo, por exemplo, a anatomia, né? A gente tem que ele teve uma parte do osso frontal e dos ossos parietais afetadas, então é bem interessante rever conceitos, é bem interessante ver uma história emocionante e ver como a medicina pode atuar em diversas áreas e ajudar muitas pessoas a retomarem a qualidade de vida. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até os próximos vídeos. Valeu!